Oi, amigos e amigas, boa tarde. Vocês estão bem? Passaram bem de ontem para hoje? Porque eu coloquei vídeo ontem, né? Falei com vocês ontem. Então eu aqui de novo. Sabe por que eu tô aqui, gente? Por conta do vídeo de ontem que eu falei de luto, né? De fim de relações e tudo. Teve um comentário de uma pessoa querida e ela questionou assim, Adri, eu não consigo entender que a dor do luto da morte possa ser comparada com qualquer outra dor de fim de relacionamento. E eu compreendo esse pensamento, mas esse pensamento, gente, a gente precisa ampliar, a gente precisa mudar um pouquinho. Por quê? Não existe no planeta uma régua para medir a dor de cada pessoa. Para dizer assim, essa dor é menor que essa. Essa dor aqui, a dor por isso é pequenininha, a dor por aquilo é grande. O fim de um namoro dói assim, o fim de um casamento dói assim, a morte de alguém dói assim, e o afastamento de um amigo dói assim. Não dá, isso não existe. Aí é um julgamento, a gente está, quando faz isso, dizendo qual é a dor, é maior ou menor, se a minha é maior que a sua ou não, a gente está julgando. E não é bom. Não é bom e é uma mentira. É uma mentira. Não dá para julgar. Não dá para colocar numa balança, sabe aquelas balancinhas que tinha antigamente na feira, com 2 pratinhos? Colocar a dor de um, a dor do outro para ver qual que é que está doendo mais. Porque não importa o fato. Não importa se desse lado é a morte de um filho. Deste lado é o fim de um casamento. Qual que vai pesar mais? Não dá para saber. Depende de cada pessoa. O quanto elas vão sofrer em cada situação. E aí? Como é que fica? Fica um espaço para a gente acolher a outra pessoa. Um espaço de não julgamento e de acolhimento. E o que é acolher? Acolher é você se colocar à disposição dessa pessoa que está ali em extremo sofrimento. Segura na mão, às vezes dá um abraço e dizer: o que eu posso fazer por você? Você quer desabafar? Eu estou aqui. A hora que você precisar, eu estou aqui para te ouvir. Você quer dar uma volta, caminhar um pouco, comer alguma coisa? Quer que eu fique aqui quietinho com você? Você fica aí no seu cantinho e eu fico sentada aqui. A hora que você quiser, eu estou aqui para te ouvir. Eu passo essa noite com você. Isso é acolher. Isso é se colocar disponível naquele momento de extrema dor da pessoa que você quer bem, que é um amigo, que é um parente, que é um filho, um marido, uma esposa, enfim. Alguém que você quer bem e que está ali num extremo sofrimento, que você não consegue dimensionar, você não consegue saber o tamanho, mas você está respeitando a dor daquela pessoa e se colocando à disposição dela para ajudá-la. Isso é importante. Gente, o número de suicídios no mundo é imenso, porque muitas pessoas em situações de luto, de rompimentos, ficam tão desestruturadas e se sentem tão solitárias que desistem de viver. E a gente sempre fica questionando, poxa, se tivesse conversado com alguém, se tivesse sido ouvido por alguém. Às vezes aquele minuto de desespero passa e a pessoa tem uma nova oportunidade de conseguir ajuda, uma terapia talvez. Às vezes é uma questão de segundo entre a vida e o desistir da vida. Eu estou falando isso para vocês porque eu já falei antes que tudo que eu converso aqui é porque eu tenho informações dentro de mim. E eu já vivi a dor de perder alguém pelo suicídio.
E é muito arrasadora, é muito frustrante. E a gente sempre se questiona, meu Deus, se eu tivesse ligado, se eu tivesse sentado do lado e escutado, se ele tivesse desabafado comigo, será que não teria sido diferente? A gente sempre se pergunta isso. Na minha vida, o suicídio chegou no pai das minhas filhas e foi muito sofrimento. Eu sofri por ele, pelo desespero dele que o levou a essa atitude. Eu sofri pela minha dor, eu sofri a dor das minhas filhas e eu sofri por imaginar uma vida delas sem o pai, que era um pai muito amoroso, muito companheiro, muito presente, extremamente amigo, e tudo isso foi muito doloroso. Então, se a gente pode, e eu acredito que a gente possa, com uma palavra, uma meia hora de atenção, dar um tempo, dar um gás para a pessoa, para ela respirar, para ela se acalmar um pouco e não chegar ao ponto de uma atitude definitiva, de uma atitude drástica, isso já é maravilhoso. E é isso que eu queria falar com vocês. Para a gente observar os nossos familiares, observar nossos filhos, observar aquele amigo, amiga querida que estão na nossa convivência constante. Observa as mudanças de comportamento, se a pessoa está muito angustiada, se a pessoa que você conhece, você sabe se passou por uma transformação na vida muito dolorosa. Se coloque à disposição, esteja mais atento. E se você é uma pessoa que está vivendo esse momento de extrema dor, desabafe com alguém. Encontre alguém para desabafar. Pode desabafar comigo, sabe? Às vezes pela internet a gente também consegue trocar uma ideia e aliviar um pouco o coração. Às vezes, se você tiver condições, busque uma terapia. Lute por você, lute. A vida tem tanta coisa linda e eu sei que quando a gente está depressivo, está desesperado, a gente não consegue ver. Quando a gente está muito desesperado, a gente não consegue nem rezar. Eu mesma, algumas vezes, já pedi para rezarem para mim, porque eu estava tão angustiada, que eu não conseguia orar, eu não conseguia pensar. Era só sentimento de dor. Então, busque ajuda, se você está numa situação assim, de desespero, de depressão. E se você está na posição de ajudar, ajude. Se você está na posição de acolher, acolha. Essa é uma das razões da nossa convivência nessa encarnação, né? A gente convive com as pessoas para a gente se ajudar, para a gente estender a mão uns para os outros, para a nossa vida, apesar de todos os desafios, ela ser menos difícil, menos complicada, quando a gente aceita ajuda e quando a gente oferece ajuda. É isso que eu queria falar com vocês, gente. Estejam atentos, com menos julgamento sobre o sofrimento e a dor do outro. Não achem que a pessoa que está deprimida e se entregou para uma dor muito grande, que ela é covarde. Ela não é covarde. Ela naquele momento está frágil, e precisa de ajuda, assim como você ou outra pessoa qualquer, em algum momento, também fica frágil, também precisa de ajuda. Percebam que é assim, uma hora é um, uma hora é outro. Se um ajudar o outro, a gente consegue seguir, sobreviver e ser mais feliz. Vamos pensar com seriedade sobre isso, porque o assunto é muito sério. Bom, gente, fiquem bem, fiquem com Deus. Eu espero ter me explicado, esclarecido melhor essa questão. Vamos orar e pedir a Deus muita luz para todos nós, principalmente para aqueles que nesse momento estão em estado de profundo sofrimento.
Fiquem com Deus.